seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui no estúdio da TV Cidade, no canal 14 da NET e para todas as nossas outras plataformas digitais. Hoje vamos tratar sobre mulheres na política. Um tema aí, ó, pra lá de cabeludo, tá? Que sempre cria muito debate e traz muitos pontos de vistas diferentes. Mas é função nossa do Resolvendo Dilemas poder demonstrar, trazer matéria e conteúdo de verdade, com soluções, com propósito e realmente com conteúdo propositivo. Por isso, em fevereiro, eu estive em Brasília, tentando agendas com todos os deputados federais da base gaúcha. Alguns não estavam na cidade naquele momento e alguns estavam e não me responderam, não me deram atenção. O tema, claro, era exatamente isso, mulheres na política. O case da minha pergunta era como que um deputado federal ou uma deputada federal pode ajudar na questão de amparo, apoio e transferência de autoridade para campanhas femininas agora que vai começar na questão dos vereadores de cada município. E por isso, eu quero dizer para vocês que, independente de tudo que aconteceu lá em Brasília, e Brasília isso é um vulcão de situações e de coisas, eu escolhi uma data que não foi a mais apropriada, casei com outros compromissos profissionais que eu tinha, e eu fui a Brasília na marcha dos prefeitos. Ia sair lá a liberação das verbas, toda aquela função, e o que isso acabou gerando? Uma agenda muito apertada para os deputados e para as deputadas. Por isso, eu hoje aqui, eu quero agradecer de coração a deputada Fran Bayer, que mesmo com a agenda dela lotadésima, presenciei isso lá, ela abriu um espaço, me recebeu para poder falar. E olha que a gente tem uma bancada bem grande de deputados. Eu devo ter tentado esta mesma entrevista com mais de 10 parlamentares e só consegui falar com a Fran Bayer. Para a gente poder abrilhantar isso e poder conduzir esse assunto de forma politizada, de forma realmente que traga uma educação, um conhecimento para você, telespectador, tô aqui no estúdio com a minha amiga. Para mim, ela é a minha professora na área política, e falar de políticas de mulheres, eu acho que é uma das coisas que ela faz tão bem quanto a advocacia. Seja bem-vinda, Bruna Marim. Obrigada por ter aceitado esse desafio de falar sobre política para as mulheres e mulheres na política. Eu sei que você é responsável dentro da OAB por um GT que trabalha com isso, e assim, é um tema, como eu disse, cabeludo. A gente sabe que não vamos agradar todo mundo. Só com esse meu início discursal aqui, já arrumei uns 10 inimigos, mas eu preciso fazer esse tipo de coisa. E você que me acompanha, que a gente trabalha constantemente esse processo, você sabe o quanto a Fran, né? A Fran Bayer foi e é receptiva, né? Você mesmo estava me dizendo nos bastidores como ela tem esse papel acolhedor que independente de quem seja, bandeira, política ou qualquer outra coisa, né? Então, as câmeras estão aí para você dar o seu oi. Então, primeiro, obrigada, Pérola, por me convidar, estar aqui de novo contigo, né, nesse programa que leva tanta informação, né, para toda a região, para toda a Serra Gaúcha e para o mundo, né, através dos outros canais digitais. Então é sempre muito bom estar aqui contigo para a gente falar de assuntos tão latentes, tão difíceis, né? Porque mulheres na política num ano eleitoral, num ano de campanha municipal que pega fogo de qualquer jeito, e falar de mulheres sempre é desafiador. Mas a gente gosta, né? A gente gosta, a gente estuda, a gente trabalha nessa área, então é sempre realmente uma alegria. Falando dos deputados e deputadas, é sempre um assunto muito difícil de a gente tratar com eles, né? Por mais que a gente tente, normalmente a gente não consegue. Então, fica também o meu agradecimento à deputada Fran Bayer, que já estive com ela em outros momentos e realmente ela é muito receptiva, ela faz o trabalho e, já ressalto,
Independentemente de bandeiras partidárias, nós não estamos falando de partido político, nós estamos falando de política. Ela faz sim um trabalho que envolve muito a questão das mulheres. Então fica o meu agradecimento público a ela também. Quero te dizer que para mim foi uma grata surpresa, porque não é do meu rol, né? Saber que ela era santamariense, que tá em Canoas, não era do meu rol, não é uma coisa que eu sigo, que eu tenho, e foi uma grata surpresa, porque eu tinha uma certa expectativa, né, de ser recebida por deputados ou deputadas que são da nossa região, que a gente tem mais conhecimento, que de alguma forma já bateram na nossa porta, né? Ou a gente já bateu em algumas portas em nome deles. E eu chego lá e, ok, eu entendo, realmente. Eu vou pedir, Alan, coloca o vídeo da entrada da Câmara pra, assim, ó, eu fiquei 40 minutos na fila para poder entrar, exatamente porque era a marcha dos prefeitos. Então, tá aí o registro. E já na sequência, Alan, coloca o vídeo da entrevista aí da Fran Bayer para que a gente possa depois contar um pouquinho mais dos bastidores e de tudo isso que é essa política e mulheres na política. Estamos aguardando na fila para o credenciamento para adentrar ao anexo 4 aqui em Brasília, para poder chegar até o escritório da deputada Franciane Bayer, que gentilmente nos recebe para falar um pouco de como se faz política para mulheres e como se faz mais mulheres na política. Foi bastante incrível para mim essa fila gigantesca de pessoas para esse credenciamento. Não estava esperando isso, mas ao compreender que hoje é a famosa marcha, né, dos prefeitos até Brasília, então a gente entende qual é a relação disso. O Brasil inteiro está aqui hoje para poder trabalhar suas receitas, caprichar, conseguir, ou seja, quem chega primeiro pega o pote mais cheio. Tomara que os nossos prefeitos gaúchos também estejam aqui e também possam fazer bons pedidos, pedidos inteligentes para a nossa política no Estado. Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Estamos aqui hoje em Brasília, dentro da Câmara Federal, para falar e contar para vocês as novidades. Eu tô com meu coração repleto de alegria, porque a minha conterrânea, e ela nem sabe disso, né? Nascida em Santa Maria, terra da mulher, estudiosa da universidade, me deu a oportunidade, num dia movimentadíssimo, como eu já comentei para vocês, ela abriu espaço na agenda e está recebendo. Hoje vamos poder falar um pouco sobre empreendedorismo feminino e como funciona isso nas campanhas para as vereadoras, porque o ano eleitoral já começou e é nossa obrigação, como veículo de comunicação, poder levar para você que está assistindo, sentado no conforto da sua casa, informação de qualidade, evitando as fake news. E para isso, nada melhor do que estar presencialmente em Brasília e ter a palavra de alguém que já passou por isso, que vivenciou isso em vários ciclos, em vários momentos. Por isso, para mim, é uma alegria gigantesca poder falar hoje, um bate-papo super rápido aqui com a deputada Franciane Bayer e contar para você, amiga, faz assim agora, ó, senta, bota mais água no feijão aí, senta um pouquinho, porque eu tenho certeza que você vai amar conhecer essa história. Deputada, um prazer gigantesco estar aqui com a senhora e é uma alegria enorme poder dizer que sou sua conterrânea, nasci em Santa Maria, estudei na UFSM, hoje, claro, estou em Farroupilha, a Serra me recebeu super bem também, mas esse desafio para a mulher empreendedora, autônoma, que deseja crescer e que sabe que precisa ter um apoio, porque eu acho que isso é uma grande guinada. Acho que as mulheres precisam entender que o apoio político para a ponta é que realmente vai fazer a diferença. Porque todo o esforço da senhora aqui hoje para construir leis para as mulheres, de fato, para dar emprego, para gerar renda, para criar autonomia,
se isso não se repercutir nas câmaras de vereadores ou no executivo municipal, pouco adianta. Então, eu lhe passo o microfone aqui, lhe deixo à vontade para contar um pouco de toda essa sua trajetória, de como isso pode realmente ser feito em nome das mulheres. Perla, um prazer. Não sabia que era minha conterrânea, mas assim, gente boa sai de Santa Maria e agrega em todo lugar, né? Eu também já não vivo mais em Santa Maria, como costumo dizer, sou adotada por Canoas e tenho uma alegria de poder representar o Rio Grande do Sul hoje aqui na Câmara Federal. Mas eu sempre falo, quando a gente está falando da mulher, que aquela frase que é muito usada como um bordão, que o lugar da mulher onde ela quiser não pode ser só jogada ao vento, porque falam isso querendo dizer do empoderamento feminino. Mas se tu não tiver uma base para essa mulher, não tem como ela estar em qualquer lugar ou aonde ela desejar se ela não tiver algum respaldo quanto a isso. Então eu sempre reafirmo que o nosso trabalho na política, como legislador, como fiscalizador, é promover esse debate, pensar em políticas públicas que agreguem as mulheres, e posso usar como exemplo aqui diversas áreas. Eu, como deputada estadual, ainda lá no Rio Grande do Sul, sou autora da Lei de Incentivo ao Futebol Feminino. Futebol é um esporte, né, que é muito famoso no Brasil, mas que as mulheres não têm o mesmo espaço e visibilidade que o masculino, mesmo no profissional. Então a gente trouxe esse olhar de incentivo para essas mulheres que decidem seguir uma carreira no futebol. Também fui autora do projeto de lei lá, que não chegou a avançar, mas quando cheguei aqui em Brasília, tive o prazer de relatar um projeto muito semelhante aqui, passou na Comissão da Mulher, que é sobre a mulher na construção civil. Vagas para as mulheres na construção civil. Também uma carreira que muitos dizem masculina, que não é um espaço de mulher, mas que cada dia nós temos visto mais mulheres sendo inseridas nessa área, e com excelência, porque quando a mulher escolhe realmente fazer alguma coisa, colocar a mão naquilo, ela faz com excelência, ela faz com dedicação e ela faz com amor. Trouxe 2 exemplos que são assim mais distantes do dia a dia feminino, né, para a gente falar, mas eu vejo isso como potencial. E quando a gente fala no ano de 2024, que é um ano eleitoral, e aí a gente traz para a minha esfera de atuação, que é a política, eu sempre falo muito isso porque nós temos hoje a lei que é conhecida pela cota das mulheres, né, que traz ali, que tem que ter uma porcentagem. Eu já gosto de corrigir que não é a cota das mulheres, é cota de gênero. Talvez um dia a gente vai ter aí nominatas tendo que buscar homens para completar, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio de gênero de pelo menos 10%. Hoje, quase sempre essa busca é pelas mulheres. Mas não adianta a gente pensar nessas mulheres no ano da eleição, correr atrás delas do nada, simplesmente, tipo assim, vou tirar ela da vida dela particular e vou jogar na pública. Não é assim que funciona, né? A gente precisa dar um respaldo. Eu, como mulher na política, costumo buscar incentivar outras mulheres, mostrar que todas nós temos espaço. Às vezes as pessoas perguntam, né, o que tu era antes? Mãe, dona de casa, estudante de direito, né? Trabalhei, me formei e entendi que precisava representar as minhas ideias e as ideias do grupo que eu represento na política. Só que eu tive um respaldo desse grupo que disse, a gente te apoia, eu tive respaldo de um partido que disse, olha, a gente te dá visibilidade, e pude chegar aqui. Então, eu poderia ficar conversando contigo horas sobre isso, mas para a gente, né, entender assim como chave. Quando a gente fala de empreendedorismo, por exemplo, feminino, eu tive há pouco tempo participando de uma feira de empreendedorismo na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, que é organizado por mulheres, né? Porque elas entenderam que precisavam se movimentar e começaram a organizar uma coisa pequena, cada vez tem crescido mais, o espaço que elas estavam realizando já está pequeno. Porque nós precisamos mostrar umas para as outras que é possível. E quem está no poder público tem que ter essa visão de respaldo. O poder público ele não pode interferir no empreendedor, naquela pessoa que quer pensar, fazer algo diferente.
mas a gente tem que dar respaldo para que ela possa começar. Eu sempre vejo isso, a política pública tem que ser nesse sentido. O meu olhar aqui é buscar dar essas leis de incentivo, de oportunidade, de busca de espaços para as áreas mais diversas e estar sempre disposta nessa construção. Tu já falou e você viu aqui como é que está o movimento hoje no gabinete, a gente está numa semana de fechar recursos para os municípios e a gente recebe as mais demandas, diversas demandas. Saúde, segurança, infraestrutura. E eu também procuro fazer essa reflexão, não só pensando aqui na mulher, mas também na mulher. Porque muitas vezes a gente está falando do empoderamento feminino como se, para a mulher ser empoderada, ela tivesse que mudar de vida. E eu sempre digo que essa frase, como eu falei no início, o lugar é onde ela quiser, tem que ser respeitada para todas as mulheres. Se eu decidir, olha, eu quero ser uma excelente mãe, dona de casa, não pretendo trabalhar fora. Eu, como política, tenho que pensar nas políticas públicas para essa mulher, para que ela tenha a saúde de qualidade, uma educação de qualidade para os seus filhos e que ela possa... Segurança pública, que ela possa seguir no seu desejo. Assim como aquela que diz, eu quero me aventurar no mundo dos negócios, vou abrir uma empresa. Bom, a gente tem que pensar quais são os incentivos que nós temos para essas mulheres empreendedoras, como que vai começar, capacitação, qualificação, e tudo isso faz parte também do combate à violência contra a mulher, né? Porque aí a gente realmente empodera as mulheres no seu desejo, na sua vontade e dando esse respaldo como política pública. O meu trabalho esse ano, né, tem sido muito de ser esse incentivo para essas mulheres que querem empreender, que querem entrar na vida política, e aproveito o teu espaço para me colocar à disposição, porque, como eu falei, nós poderíamos conversar horas aqui sobre isso, mas que todas nós podemos e devemos buscar esse nosso espaço aonde não é que nós estamos confortáveis, porque a gente quebra esses paradigmas aqui, né? A política é um ambiente ainda muito masculino, mas é um espaço que a gente tem que estar para representar, não só as mulheres, mas tudo aquilo que nós acreditamos como é política necessária para o nosso país. E assim, aonde a mulher quiser na sua área, a gente tem que estar à disposição para dar esse respaldo. Como eu falei, agradeço o espaço, mas se depender de mim, a gente conversa horas sobre isso. Aí eu acho que a gente tem que marcar um outro programa, um outro dia para falar, mas contem comigo, eu agradeço de terem me procurado e fico à disposição, porque eu tenho como missão isso também. Cheguei até aqui e quero encorajar outras mulheres que é possível sim. Muitas mulheres nos municípios ouvem tipo assim, mas tu não tem como concorrer, tu vai sair, eu digo, sempre é possível, a gente tem que dar o primeiro passo para chegar num propósito maior, que Deus nos ajuda sempre e a gente consegue representar outras mulheres e as nossas ideias. Deputada, assim, uma alegria o seu discurso, reflete muito uma verdade que a gente que está no meio da comunicação deseja que se torne realidade, né? Que esteja lá e construir isso dentro trazer isso para a ponta, para os munícipes, né? Para o cidadão lá na ponta, e eu vou reforçar, gente, você mulher que quer, que gosta, que tem interesse de se envolver na construção de um mundo melhor, infelizmente você vai ter que entrar para a política, tá? Não tem outra forma. Então, faça uma boa escolha, procure pessoas que possam te apoiar no sentido de te dar respaldo, porque isso é uma das bandeiras que eu tenho levantado, né? Que as mulheres que já estão eleitas possam, dentro da sua grade de apoiadoras ou apoiadores nas campanhas municipais, que elas possam dar um olhar mais carinhoso para as mulheres que estão na marcha, né? Na caminhada, porque às vezes a gente vê que a transferência de voto por autoridade é uma coisa que é um fato. Então, às vezes a gente vê algumas mulheres fazendo transferência de voto para homens. E não que esteja errado, ok, a decisão às vezes da cúpula do partido, de toda uma estratégia do processo, né? Mas eu acho que este é um ano muito peculiar. E é importante que a gente possa ter uma noção disso, que as mulheres possam apoiar mais mulheres na política, né? Para que a gente realmente tenha uma equidade no processo e que esse discurso de que a gente pode estar em qualquer lugar seja uma realidade baseada nisso, com suporte. Porque não adianta me colocar aqui se eu não tenho apoio. Eu vou ser consumida pelo sistema.
né? Então, parabéns pelo seu discurso. E a gente vai, sim, continuar isso num Zoom, daí com um tempo mais calmo, para contar mais. E quando estiver na Serra Gaúcha, por favor, tá convidada para ir até os nossos estúdios na TV Cidade de Farroupilha. Muito obrigada pela sua atenção. E é isso. É o Resolvendo Dilemas, levando para você, direto de Brasília, direto aqui, ó, dentro do gabinete da nossa querida deputada, informação de qualidade sem fake news. Exatamente para que você possa tomar sua decisão da melhor forma possível. Um beijo! Bruna, você ouviu o relato dela, né? Todos esses desafios. Eu volto a frisar, que eu acho que é muito interessante contar isso, que pode ver, ela tá ali dedicada ao nosso tema, ela perdeu ali 20 minutos com a gente. A edição, claro, ficou em 10, 15 da gravação dela, mas ela perdeu ali um bom tempo. E eu confesso para você, tinha prefeitos que eu, na minha visão, em escala de prioridade, né, esperando nós terminarmos o tema, porque ela realmente deu destaque quando eu comentei o que era o conteúdo, né? Falar sobre mulheres, falar sobre empreendedorismo, falar sobre como pode uma deputada federal ou um deputado federal apoiar criando legislações que realmente tragam soluções para nós, né? Ela cita o futebol, ela cita ações que são de autoria dela ali, saindo do escopo, né? Eu acho que como que tu percebe isso? E como é que a gente pode fazer com que isso se replique? Então, eu falo sempre uma frase muito forte. Não basta ser mulher. Tem que defender a nossa pauta feminina. E feminista. Que, para mim, elas são concomitantes, os dois termos, né? A gente precisa ter mulheres eleitas que falem por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente precisa de legislação e de mudança de rotinas e mudança do dia a dia, que é tão difícil para nós, né? A gente tem agora uma legislação nova e isso é um avanço muito importante. A gente já tem equiparação, né, na Constituição, mas a equiparação salarial, ela ainda não é uma realidade no país. E a gente precisou de uma lei só agora, né, em 2023, e está em vigência agora, né, e a gente está começando a cobrar em outros meios, né, nas questões trabalhistas todas, para que isso se efetive. Mas isso vem por quê? Porque nós temos mais mulheres eleitas, embora uns 18% só é o percentual na Câmara, né, dos deputados, que é o percentual que a gente tem hoje, e a gente tem menos, né, aqui na região a gente tem percentuais baixíssimos, em Bento Gonçalves nós não temos nenhuma eleita, então nós temos uma realidade muito cruel com relação às mulheres, a gente sabe de todos os entraves, mas mesmo assim nós temos muitas mulheres na região toda, que são muito capacitadas e a gente precisa estimular elas a participarem deste pleito eleitoral. Nós, mulheres, precisamos de mulheres fazendo política, entrando nisso tudo para a gente ter uma mudança de paradigmas, uma mudança de vida, efetivamente. E a gente sabe, e provavelmente o telespectador que não está ainda tão envolvido com esse processo, que em especial, né, o pleito deste ano é muito diferente. É uma coisa que a gente comentava em bastidor e também comentamos lá em Brasília. Mesmo os partidos políticos, eles vão precisar buscar mulheres que realmente querem fazer o processo, né? Porque saímos lá de 20 e poucos candidatos falando do histórico de Farroupilha, para 16. Né? Diminuiu muito a quantidade de candidatos, então os partidos sim precisam pensar melhor nas suas nominatas, e como nós temos a cláusula dos 30%, que não precisa ser de mulheres, mas usualmente são de mulheres, pode ser o contrário, pode ser 30% de homens, né? E o resto de mulheres, o que a gente sabe que é difícil, a realidade é essa. Então se precisa de mulheres e de homens que façam votos efetivamente, que tenham esse desejo de estarem nesta vida pública, que é muito difícil, porque toda vez que tu fala, eu vou concorrer, eu vou virar política, as pessoas já pensam o lado negativo. Tem, a gente não pode tapar sol com a peneira,
mas tem muita gente boa trabalhando e se esforçando para que as coisas mudem, para que o sistema mude. Então a gente tem que ter, eu sempre falo que para mim a eleição mais importante é a eleição municipal, porque é onde a gente vai bater na porta. Ah, a Perla foi eleita, eu vou lá, eu conheço a Perla e eu converso com ela e ela vai mudar a minha farroupilha, a minha sociedade, aquilo que eu estou vivendo no dia a dia. Não que não seja importante em Brasília, claro que é, mas eu tô aqui, de porta. Isso foi uma das coisas que a gente comentou, trazendo isso para a Fran Bayer, né, para a deputada federal, que a gente sabe que, na verdade, ela vai auxiliar a construir leis, mas essas leis demoram muito para chegar aqui. Então, se consegue trazer a ideologia, o caminho, a ética, a compreensão daquilo que o deputado federal já planta em Brasília para uma legislação municipal, o efeito é muito mais rápido, né? Sim, porque a efetividade da lei vai acontecer aqui. Então, é um trabalho conjunto, né? Se faz a lei lá a nível nacional, mas tem muitas coisas que podem ser feitas no município, no estado. Então, é isso que eu digo, por isso que eu digo da importância da campanha, da importância da gente ver quem são os candidatos e candidatas no pleito municipal. E mulheres, participem, façam campanha, se unam. E votem em mulheres. Votem em mulheres, pelo amor de Deus. Mas eu não entendo nada. Não tem problema, isso é exemplo de sororidade. Mulher, tá me ouvindo aí? Se você tiver dentro das nominatas uma mulher, dentro da ideologia política que você acredita, dentro do modelo ético do que você acredita, vota naquela mulher. Porque, mas ela não vai se eleger. Se a gente não votar, não vai. Mas se a gente votar, ela tem chance. A gente precisa trabalhar isso. É um apelo de uma pessoa que já vivenciou política, que não vive mais esse mundo, mas que acredita demais que só uma mulher pode realmente construir leis para outras mulheres, né? E eu sempre digo outra coisa também. Se você não gosta da política do jeito que tá, ela foi construída pelos homens. Então a gente precisa dar uma chance para as mulheres acertarem e errarem também, por que não? Né? Ninguém vai acertar tudo. Então a gente precisa dar essa chance para as mulheres que já são, na nossa essência, nós já somos organizadoras de todo um sistema, da família, de tudo isso. A gente já é nata, por natureza, organizadora. E por que a gente não vai organizar o público que tá tão bagunçado, que tá tão difícil, né? Que tem tantas outras coisas não tão boas, né? Que já é comprovado, inclusive, por pesquisas diversas, de que onde tem mulher tem menos corrupção, tem mais atendimento à população, às causas sociais e tudo isso. Bruna, nosso tempo tá terminando. Eu tô muito feliz com esse nosso bate-papo. Acho que não trouxemos nem a ponta do iceberg, então aí já fica a conversa. O mês de março inteiro eu vou trazer o máximo de conteúdo feminino que eu puder, mas campanhas políticas e temas políticos não precisam ficar presos ao mês de março. Fica o convite para vamos falar mais sobre isso, vamos trazer as novas leis, que com certeza março é sempre o mês de lançar uma lei, de alguém fazer uma política pública para mulher. Vamos trazer isso aí, fica convite da TV Cidade e do Resolvendo Dilemas para mais conteúdo desse nível, porque eu acho que o nosso público merece. Eu te agradeço, fico sempre à disposição. Quando tu me liga, não é um convite, é uma ordem. Tô sempre aqui. Agradeço também a todas que estão nos assistindo, nos vendo e pensando já nesse assunto que é tão importante, tão latente para a sociedade. Votem em mulheres. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.